Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento Show de Prêmios 15 anos H-Pharma e o Guinness Esportes, voluntários da Pátria, Cis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. Peças gigantes chegam à refinaria Alberto Pasqualini em Canoas. Mega operação foi montada para o transporte de tanques de 160 toneladas. Capital dos gordinhos, 3 em cada 4 porto-alegrenses estão acima do peso ideal. Hipertensão, especialistas acreditam que é possível regular a pressão arterial apenas com mudança de hábitos. O domingo vai ter sol em praticamente todas as regiões do estado e as temperaturas voltam a subir. Um dos cinegrafistas mais antigos do estado recebe homenagem. A preparação do Grêmio para a partida contra o Botafogo do craque Sidorf. História de superação. Ex-lutador agora ensina a arte do boxe para crianças de Alvorada. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Amador, amante, praticante, torcedor, não importa. A emoção de vencer é um vício. Na quadra, na pista ou no campo. Em qualquer lugar, eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho o Guinness Esportes. O Guinness Esportes. Tudo pra tudo quanto é esporte. Voluntários, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. Quatro peças gigantes vindas da Itália chegaram agora há pouco na refinaria Alberto Pasqualini. O trajeto de 30 quilômetros entre Triunfo e Canoas levou quase um dia inteiro. Os bloqueios do trânsito aconteceram em diversos pontos da RS 244, BRs 386 e 116. Desde março, uma mega operação está sendo montada para o transporte da carga. O comboio ainda está longe, mas eles têm muito trabalho. Com a ajuda dessas duas máquinas, a tarefa dos funcionários é retirar as placas de sinalização da BR-386. Caso contrário, os caminhões carregados com as peças gigantes com mais de 9 metros de altura, correspondente a um prédio de 4 andares, não conseguem passar. Perto da carga, quem trabalha na operação mais parece miniatura de gente. A função desses dois funcionários é, com a ajuda de um maçarico, cortar os parafusos que seguram as placas e depois muitas marretadas. O guindaste vai de um lado, depois do outro. É hora de tentar retirar as placas. As cordas e esse gancho garantem que a retirada seja feita sem imprevistos. 30 minutos depois, placas no chão e passagem liberada. Enquanto isso, em outro trecho, esses trabalhadores da concessionária de energia elétrica desligam alguns pontos de abastecimento. O mínimo contato com as peças pode provocar uma explosão. Nós estamos planejando essa operação desde março para poder ter um êxito nas operações. As peças farão parte da ampliação da refinaria Alberto Pasqualini em Canoas. A Polícia Rodoviária Federal fez a escolta do comboio. Que a gente faz os transportes de cargas superdimensionados aqui da região. Essa, com certeza, é a maior que já foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Os caminhões que carregam as peças gigantes, eles andam em média 10 km por hora. Mas o maior problema está em pontos como esse. A construção desse viaduto impede a passagem da carga. Por isso, os caminhões precisam ser desviados. Conforme o DENIT de Brasília, devido à altura dessa carga de 9,20 metros no total, é considerado o maior transporte intermunicipal do país. A operação chamou a atenção de moradores das cidades por onde a carga passou e gerou transtornos aos motoristas. Em vários trechos houve o bloqueio do trânsito. Muitas pessoas foram surpreendidas e reclamaram do dia escolhido para o transporte da carga. Já perdeu o primeiro voo, tem mais 2. Eu tô com uma criança de 5 anos, vai fazer 1 hora já. Ninguém te avisou? Ninguém me avisou, passei por 2 polícias rodoviárias federal e ninguém me falou nada.
Escolhemos junto com a PRF a data de hoje porque no meio do feriado o trânsito flui melhor, apesar que criou um transtorno hoje de congestionamento, mas em função da complexidade de operação. E neste domingo vai ter bloqueio de trânsito na capital devido a um circuito de corrida. O projeto começa no Parque Marinha do Brasil, passando pela Borges de Medeiros, Edivaldo Pereira Paiva, Usina do Gasômetro, Diário de Notícias e retornando ao ponto inicial. A Avenida Borges de Medeiros vai ser totalmente bloqueada no trecho entre as avenidas Ipiranga e José de Alencar. Já a Diário de Notícias vai ter bloqueios da Avenida Icaraí até as proximidades da rótula da Avenida Guaíba. As alterações acontecem entre 6 da manhã e meio-dia, no sentido centro-bairro. 3 em cada 4 moradores de Porto Alegre estão com excesso de peso. Uma nova pesquisa do Ministério da Saúde coloca a capital gaúcha no topo do ranking das cidades em número de gordinhos. Pelas ruas de Porto Alegre, muita gente fora de forma. Que o gaúcho tá gordinho, tá? Porque nós temos uma variedade de alimentação tão boa, né? Nós gaúchos comemos muito bem. Para chegar ao peso certo, só se exercitar não basta. É preciso controlar a gula. Botar um zíperzinho na boca, né? É isso aí, né? É isso aí, não tem jeito. Evitar refrigerante, doce, chocolate, essas coisas. Né? É fácil? Não é fácil, não. É difícil. O Ministério da Saúde realizou uma pesquisa em todas as capitais brasileiras e constatou que Porto Alegre é a que mais tem gordinhos. 3 em cada 4 pessoas que moram aqui estão acima do peso ideal. 55% da população de Porto Alegre está com sobrepeso. Em segundo lugar aparece Fortaleza, seguida de Maceió. Em relação à proporção de obesos, Macapá aparece em primeiro lugar. Em segundo, vem Porto Alegre, seguida de Natal. Somando a população obesa e com sobrepeso, a capital do Rio Grande do Sul se aproxima de um percentual assustador, quase 80%. Não saber se comportar num restaurante é um fator bem importante nesse ganho de peso. A nutricionista Aline ajudou o advogado Maurício a perder 30 quilos em apenas 3 meses. Foi uma surpresa muito grande, né? Eu tive pacientes que já perderam 20 quilos em 3 meses, mais 30, ele bateu o recorde. Maurício passou de 110 quilos para 80. Ele segue uma rigorosa dieta e ainda quer perder mais peso. Quando eu recebi a dieta, eu falei, bom, preciso começar agora e focar de uma vez por todas, né? Se é pra gente perder peso, eu pensei comigo mesmo, vamos fazer então disso de uma vez só. Então, o importante é que ela não abandone o tratamento. Uma doença silenciosa que atinge milhões de pessoas, a hipertensão. Mas tem novidade para ajudar quem enfrenta o problema. O Hospital de Clínicas em Porto Alegre seleciona voluntários para receber um tratamento experimental. Os médicos acreditam que é possível controlar a pressão apenas com algumas mudanças de hábitos. Há 20 anos, Dona Irene descobriu que tinha pressão alta. O diagnóstico exigiu mudanças no estilo de vida. Comidas gordurosas e o chimarrão deram lugar aos exercícios e a uma alimentação leve. O medidor de pressão se tornou um companheiro inseparável, assim como as caminhadas e os remédios para hipertensão e diuréticos. Muita coisa que eu fazia antes, hoje eu não posso fazer, né? Tipo, sair, jantar fora, ali pelas 6 horas eu faço um lanche e pronto, encerrou, né? E antes de dormir, uma fruta, uma coisa assim, porque eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 22,7% da população brasileira é hipertensa. Em Porto Alegre, este índice é maior, quase 26%. Entre as capitais, fica atrás apenas do Rio de Janeiro, com percentual de quase 30%. No Rio Grande do Sul, um grupo de médicos do Hospital de Clínicas, coordenados por este especialista, está acompanhando aproximadamente 400 pacientes. O estudo pretende controlar a hipertensão apenas com mudança de hábitos, a adoção de uma dieta com menos gorduras e exercícios físicos. Caso não seja suficiente, os voluntários passam por uma segunda fase com medicamentos mais leves que o tratamento tradicional. Nós estamos testando exatamente doses baixas de um antihipertensivo, de um remédio para pressão
conhecido, que está no mercado, uma dose baixa, para ver o seu efeito na prevenção da hipertensão no estudo 1. E estamos comparando exatamente esse medicamento com outro medicamento também de uso difundido no tratamento, que é no estudo 2. Nós achamos que esse diurético, né, que nós estamos testando em dose bem baixa, que não tem efeitos adversos, não traz problemas, ele talvez seja superior a outra droga que tem um largo emprego também na comunidade. O estudo pode durar até 2 anos. Neste período, os voluntários fazem todos os exames sem custo e recebem acompanhamento médico, um apoio que Dona Irene considera essencial. Os médicos vão nos orientando ali nas doses certas, a maneira da gente se conduzir, né, na alimentação, na atividade física e mesmo da segurança para a gente, né? Pessoas interessadas em participar do projeto podem fazer contato pelo telefone 335-984-20. E agora a gente fala do tempo. Depois de uma semana com muita instabilidade, finalmente o sol voltou a brilhar em todo o estado. E para o domingo, qual é a previsão, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Pois é, depois de tanta instabilidade, o domingo vai ser mais um dia de tempo firme no estado. Neste sábado, os ventos que jogavam umidade do mar em direção à serra, causando chuvas, finalmente perderam intensidade e até mesmo por lá o sol predominou. Já no interior, o dia foi ensolarado e com temperaturas mais elevadas em relação aos últimos dias, o que deixou a tarde muito agradável. Mas vamos então aos mapas ver como fica o tempo amanhã. Confira comigo. No domingo, o tempo segue seco em todo o estado devido à atuação de uma massa de ar frio. No interior, o dia também segue com sol e céu claro, mas na faixa leste teremos a presença de algumas nuvens. Pela manhã, a sensação ainda de frio e as mínimas giram em torno dos 8 graus em Erechim e dos 10 graus em Bagé. E durante o dia, as temperaturas sobem rapidamente, deixando a tarde até com sensação de calor em algumas localidades. As máximas chegam aos 28 graus em Uruguaiana e aos 24 graus em Passo Fundo. Porém, a próxima semana já começa com uma nova mudança do tempo. A formação de novas áreas de instabilidade traz de volta as chuvas à região da fronteira oeste e também da campanha. A seguir, a homenagem a um dos cinegrafistas mais antigos do estado. E ainda, a preparação do Grêmio para a partida contra o Botafogo do craque internacional Sidorf.